Olá, turma do terceiro ano. Esse vídeo de hoje é para eu passar algumas orientações sobre a atividade referente à língua portuguesa de terça-feira, dia 9 de junho, ok? Primeiramente, pede aí que vocês assistam o vídeo disponibilizado pela professora, que no caso é este vídeo aqui. E número 2, leia. Então, vamos ler o textinho aqui de Ziraldo. Na turma em que ele andava, ele era o menorzinho, o mais espertinho, o mais bonitinho, o mais alegrinho. Eram tantas coisas terminadas em inho que os colegas não entendiam como é que ele podia ser tão companheirão. Então, esse trechinho aqui, foi retirado de um livro de Ziraldo, O Menino Maluquinho. Observe que as palavras menorzinho, espertinho, bonitinho e alegrinho foram escritas com a terminação inho, ou seja, no diminutivo. Tudo isso para dar características carinhosas ao menino maluquinho. Que é daquela forma que às vezes a gente fala assim, ai, mas esse bebê é tão bonitinho, É uma maneira carinhosa de dizer. Se a gente fala assim, o bebê é bonito, vai ficar uma coisa mais formal, Uma frase mais séria. E quando a gente fala bonitinho, menorzinho, espertinho, dá aquele sentido de carinho, Uma forma carinhosa de expressar. Uma das formas de expressar, Porque pode ser também assim, que a gente fala num tom irônico, Ei, mas você é bem espertinho, rapazinho? Então, assim, é irônico, que a gente tá querendo dizer que às vezes o menino usou de alguma esperteza, E a gente quer mostrar para ele, sem ofender muito, mas mostrando que ele é um menino esperto, Que usou a esperteza para o mal. E aí, quando a gente usa essa terminação inho, nós estamos colocando a palavra no diminutivo, ok? E, no final, os amigos do menino maluquinho concluiu que mesmo tendo essas características aí, ele era um companheirão, ou seja, um grande companheiro. Mas isso aí realmente era de se esperar, que ele fosse um grande companheiro, um grande amigo dos outros. Por quê? Quando os meninos davam esses adjetivos para ele aqui, essas características para ele era de uma forma carinhosa. Então, quer dizer que todo mundo sentia carinho por ele, ao dizer essas características dele aqui. E por isso que eles concluíram que ele era um companheirão. E esse ão aqui, quis dizer o quê? Um grande companheiro, já está no aumentativo. É quando a gente aumenta alguma coisa. No diminutivo é quando a gente diminui alguma coisa, coloca em tamanho menor. E no aumentativo a gente aumenta, coloca num tamanho maior. Ok? No número 3, pediu para explicar o que você entende das palavras abaixo a partir da leitura que você fez do texto. Aí vocês vão explicar, Igual eu já falei com vocês, a questão do espertinho, menorzinho, O porquê disso aqui e por que tá com essa terminação inho aqui também. Qualquer coisa vocês podem até voltar o vídeo aí e assistir de novo o início da explicação, tá? Que vocês vão entender melhor. Número 4. Você acha que as terminações inho e ão fizeram diferença para o seu entendimento desse texto? Por quê? Para mim, faz toda a diferença, pessoal? Por quê? Quando a gente lê esse texto aqui, e vê essas características do menino maluquinho, a gente já observa que ele é o menorzinho, quer dizer que ele é o mais baixo da turma. Ele é espertinho, que quer dizer que ele é levado, mas é
um espertinho no bom sentido, né? Espertinho, mas não atrapalha a vida de ninguém. Ele é bonitinho, né? Quer dizer que ele é um menino bonito. Ele é alegrinho, então ele é uma criança alegre. Porém, colocaram no diminutivo para mostrar que eles sentem carinho por ele. E o companheirão também, né? Faz todo sentido aqui. Por quê? Não é porque eles usaram essas palavrinhas no diminutivo aqui para expressar carinho por ele, que ele não deixa de ser um grande companheiro para todos, né? Pelo contrário, essas palavras no diminutivo só demonstram que ele realmente é um grande companheiro de todos. Número 5. Escreva uma frase afirmativa usando a palavra bonitinho e uma frase afirmativa usando a palavra bonito. Aí vocês vão, né, fazer duas frases. Pode ser até a mesma frase. Aí vocês colocam primeiro com a palavra bonitinho e depois com a palavra bonito. Aí vocês vão observar que o contexto para cada frase deve ser diferente. Por quê? Para utilizarmos as palavras que possuem o mesmo significado, porém, na hora que a gente lê, né, que está com uma palavra no diminutivo e a frase está com aquela mesma palavra sem ser no diminutivo, no seu estado normal ou no aumentativo, ela vai ter um sentido diferente, né? Qual que vai ser esse sentido diferente? Porque às vezes, quando eu coloco no diminutivo, coloco com inho, eu posso estar expressando carinho, né? Ou eu posso estar expressando uma ironia, porque às vezes a pessoa não é aquilo ali nada. Por exemplo, às vezes uma criança que nem é bonita, mas aí ela fez alguma coisa que não me agradou, eu vou falar assim: ei, mas você é bonitinho, hein? Né? Olha o sentido aí. Bonitinho no sentido assim, que tá fazendo uma coisa errada, né? Agora, quando eu falo assim, ai, aquele bebê é tão bonitinho, quer dizer que aquele bebê realmente é bonito, engraçadinho, né? Mas foi uma forma carinhosa de dizer. Ou se eu falar, aquela árvore está muito bonita, né? Não é porque eu coloquei a palavra no sentido original que eu deixei de falar que a árvore está bonita, né? Porém, foi uma maneira que eu encontrei de falar ela numa linguagem mais formal, né? Eu não tive carinho com a árvore. Eu simplesmente elogiei, simplesmente dei uma característica para a árvore. Sem carinho nenhum, sem ironia nenhuma, né? Simplesmente dei uma característica. Número 6. Observe as palavras abaixo e pinte aquelas que não estão no diminutivo. Então, nós vamos ver aqui que nessas palavras, por mais que tenha algumas que terminem em inho, inha, muitas vezes não indica diminutivo. Aí, quando isso acontecer, gente, né, para eu não ficar em dúvida, eu tenho que voltar ao estado original da palavra. Então, olha aqui, ninho. Ninho, vamos imaginar aí aquele lugar onde a galinha, os pássaros botam ovos, né? Tem um estado normal para essa palavra? Sem a terminação inho? Então, vamos raciocinar aí. Se tiver, então ótimo, ela está no diminutivo. Se não tiver, ela já está em estado original. Então, ela não está no diminutivo. Amiguinho. Vamos pensar. Amiguinho, tem como eu falar essa palavra aqui, tirando essa terminação inho? Se tiver, então é porque a palavra está no diminutivo. Galinha, tem como eu falar essa palavra aqui e saber que é aquele animal sem a terminação inha? Né? Se tiver, então ela está no diminutivo. Agora, se eu não conseguir falar ela sem a terminação inha, é porque não está no diminutivo. É porque ela não está no diminutivo e ela já está no estado normal. E assim vocês vão fazer com todas as outras. Número 7. Quem das pessoas que você conhece é um companheirão ou uma companheirona para você? Por quê? Então, quem vocês consideram um grande companheiro ou uma grande companheira na vida de vocês? E por que vocês consideram isso?
né? A gente tem que, para a gente ser um companheirão ou uma companheirona na vida das pessoas, nós temos que fazer por onde, né? Eu tenho que ajudar aquela pessoa em algum momento da vida. E vocês vão encontrar essa pessoa que ajuda vocês, tá? Para explicar aqui. Número 8. Leia. Na turma em que o menino maluquinho andava, ele era o menorzinho, o espertinho, o alegrinho e o mais maluquinho. Vocês vão reescrever essa frase colocando as palavras destacadas no aumentativo. E aí vocês vão me responder se a frase continuou com o mesmo sentido inicial para você e explicar, né? Se eu trocar essas palavras aqui pelo aumentativo, vai continuar com aquele mesmo sentido de carinho da frase inicial? Porque aqui a gente já sabe que essas características com as terminações inho, né, no diminutivo, são para indicar carinho. E aí, se eu colocar elas no aumentativo, vai continuar indicando carinho? Aí vocês vão explicar, né, o que vocês entenderam disso. No número 9, nós temos uma tabela com várias palavras que estão no diminutivo, em seu estado normal e no aumentativo. Aí, vocês vão estar lendo essa tabela, né? Casinha, casa, casarão. Florzinha, flor, florzona. Narizinho, nariz, narigão. E assim por diante. Vamos lendo. Olha aqui, vocês vão ver aqui, ó, um interessante, ó. Foguinho, fogo, fogaréu. Então, não é fogão, tá vendo? Quando eu falo aumentativo de fogo, eu vou dizer fogaréu. Olha só que interessante. Então, não terminou em ão, né? Interessante isso. E, né, no decorrer de leituras de vocês, de vivências mesmo na escola, de leitura e tudo, vocês vão perceber e encontrar diversas palavras assim, que às vezes não terminam em ão no aumentativo ou não terminam em inho no diminutivo, tá? Mas por enquanto nós não vamos aprofundar nisso aí não. Na letra A, observe as palavras que estão no diminutivo. O que se repete nelas? É a terminação inho. Observe as palavras que estão no aumentativo. O que se repete nelas? É a terminação ão. Porém, nós temos aqui o fogo que não é, né? Amigona também não. Cachorrona também não. Mas, por enquanto, nós vamos focar nas palavras que terminam em ão. Combinado? E aí, o que é que podemos concluir com essas observações? Vocês vão me dizer o que é que dá para concluir com isso. Eu concluí que, na maioria das palavras, o diminutivo se faz com a terminação inho ou inha. E o aumentativo com a terminação ão ou ona. Né? Nós vamos ter outras opções, mas nós vamos olhar pela maioria. A maioria foi isso aí, tá bom? E número 10. Vocês vão ler o texto com bastante atenção e, em seguida, reescrever as palavras sublinhadas de forma a indicar que houve uma diminuição de tamanho. Então, as que estão sublinhadas, vocês vão colocar. Vou dar um exemplo aqui. Casa, né? Não está sublinhado? Vocês vão colocar casinha, porque vocês vão colocar ela com a diminuição de tamanho. E as palavras em negrito e sublinhadas de forma a indicar o aumento de tamanho. Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui cachorros. Nós vamos colocar ela indicando um aumento de tamanho. Cachorrões. Ok? E vocês vão encontrar no texto ainda uma palavra que termine em inho e não indica diminutivo. Uma palavra que termina em inho, mas não indica diminutivo, que é aquilo que eu expliquei também no início do vídeo, tá? E vocês vão ver que a palavra balcão
também está em negrito aqui, ela só não está sublinhada. Vou falar com vocês por quê. Ela está sublinhada para eu explicar para vocês que às vezes também eu vou encontrar palavras com a terminação ão que não indicam aumento de tamanho. Balcão. O que é um balcão? É aquela mesa, né, que fica em lojas, por exemplo. Aí a vendedora está de um lado do balcão e eu estou do outro lado comprando. Aquilo ali não tem outra forma de dizer. Chama-se balcão mesmo. Então, ela não está indicando um aumento de tamanho da palavra. Só tá, né, o nome dele já tem a terminação ão no final. Entendido? Qualquer dúvida, estamos à disposição. É só entrar em contato. Beijos.